Vamos calcular agora, então, integrais ou integral de superfície de campo vetorial, né? De campos vetoriais. Porém, a superfície não está na forma paramétrica, está na forma gráfica. Então, de superfícies na forma gráfica, a gente chama de z igual a um g de xy. Bom, se S está na forma gráfica, ou estiver na forma gráfica, z igual a um g de xy, o que a gente sabe, né? Ele não vai fazer tudo de novo. Mas o correto seria o quê? Eu parametrizo a minha superfície com os parâmetros x e y. X é x, y é y, e o meu z é g de xy. Então, se eu fizer as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, eu vou ver que o meu Rx vetorial com Ry, ele vai ser o que, na verdade? É o gradiente, né? Menos a derivada de g, mas g é igual a z, podemos botar a derivada de z em relação a x, menos a derivada de z em relação a y, e 1 aqui. Observe, né, que de novo aqui o vetor normal com a projeção para cima no eixo z. E aí, então, o fluxo, né? Vamos dizer o seguinte, né? Se o meu campo vetorial f de x, y, z, né? Depende do ponto, ele tiver coordenadas p, q, r. Cada uma dessas funções, p, q e r, dependem de x, de y e de z. Então, o meu fluxo desse campo vetorial através da superfície S, né? O meu fluxo é a integral de superfície de f escalar com ds. É aquilo que a gente já viu. Eu precisaria dar uma orientação para a superfície, né? O meu vetor n teria que ser unitário. Só lembrando, né? Quem seria o vetor n? Seria esse cara aqui, a gente já fez, né? Derivada de z em relação a x, menos derivada de z em relação a y, 1, e o módulo desse cara, que é aquela raiz. Então aqui é 1 mais derivada de z em relação a x ao quadrado, mais derivada de z em relação a y ao quadrado. Então, eu teria que pegar e dar uma orientação para essa minha superfície e fazer o produto escalar do f escalar com o meu n ds. Só que, novamente, a gente já viu, né, que esse n não precisa ser unitário. Por quê? Esse n precisa ser unitário, mas por que eu não vou usar ele unitário? Eu vou pular direto para o produto vetorial. Porque quando eu fizer o produto escalar aí, esse f, né, o que vai acontecer? Eu tenho que parametrizar a minha superfície, então eu estou parametrizando em função de x e y, o meu f vai ser reparametrizado pela minha superfície, o meu n é aquele vetor ali, né, menos a derivada de z em relação a x. Acontece a mesma coisa aqui para a superfície na forma paramétrica. Em relação a y, 1 dividido pelo módulo, que é aquela raiz. Só vou botar a raiz assim, ó, para não escrever. E o ds, quando a superfície está na forma paramétrica, desculpa, na forma gráfica, o meu ds é a própria raiz de novo, né? É a mesma raiz aqui é 1 mais a derivada de z em relação a x, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado. A mesma coisa aqui. E mais a derivada de,
derivada de z em relação a y ao quadrado dA. Vai cancelar aqui, e aí o que acontece? Eu vou ficar com a integral da região D, do meu f, mas quem é o meu f? P, Q e R. Tem coordenadas P, Q e R. Escalar com esse vetor aqui, que é menos a derivada de z em relação a x, menos a derivada de z em relação a y, e 1 dA. E aí, fazendo esse produto escalar, eu vou obter o que? A integral da região D de menos P vezes a derivada em relação a x, menos Q vezes a derivada em relação a y, e R vezes 1, que vai dar R. Lembrando aqui que eu peguei um vetor normal com a projeção no eixo z positivo. Se por acaso a minha superfície tiver uma orientação com um vetor normal para baixo, eu tenho que botar um sinal de menos aqui, porque esse vetor vai estar contrariando a orientação da superfície. Então, quando a superfície estiver na forma gráfica, eu posso simplesmente calcular o fluxo, né? Que é a integral de superfície de f ds, por essa integral aqui. Eu pulo a etapa do produto vetorial e aquela etapa do produto escalar que já foi feito. Então, quando eu venho aqui, eu já parametrizei o meu campo vetorial, né? O meu P vai depender dos parâmetros x e y, nesse caso. O meu... Opa, que é x. O meu Q também. E o meu R também vai ter que depender de x e y. Então, vamos fazer um exemplo para fixar bem essa parte. Então, digamos que eu queira calcular o fluxo, né, desse campo vetorial através da superfície delimitada pelo paraboloide e o plano z igual a zero. Então, como a gente já viu para campo escalar, né, integral de superfície campo escalar, aqui eu tenho mais de uma superfície. Então, eu vou ter que integrar cada uma das superfícies e somar o resultado no final. Bom, então vamos lá. Então vamos fazer um desenho aqui do nosso paraboloide e o plano z igual a zero para poder entender o que a gente está ao longo do que a gente vai integrar, né? Aqui em cima é eixo z. Bom, acho que todo mundo sabe, né, que o paraboloide tem a concavidade voltada para baixo, porque tanto o x quanto o y são iguais a zero e o vértice dele está deslocado uma unidade para cima. Então, digamos que aqui seja 1. Esse paraboloide aqui, ele vai ter a concavidade voltada para baixo e a projeção dele aqui vai ser uma circunferência. Então, esse seria o nosso paraboloide. Aqui embaixo é um círculo de raio 1, né? E aí, o que eu tenho? A minha superfície, na verdade são duas superfícies, né? Eu tenho a superfície S1, que é dada pelo paraboloide, z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado, e eu tenho a superfície S2, que é z igual a zero. Então, são duas superfícies que eu posso dizer que estão na forma gráfica. Agora vem a questão da orientação. Como ele não falou nada no enunciado, e ele disse que a superfície é um sólido, né? Região sólida, ou seja, ela é fechada. Como a minha superfície é fechada, ela forma um sólido, eu tenho que dar uma orientação positiva, que é para fora, por convenção. Então, o que acontece? Ao observar a superfície S1, os vetores normais que eu for pegar, ó, todos eles vão projetar uma sombra no eixo Z para cima, para a superfície S1, coincide com a orientação daquele vetor normal. Como os vetores têm que apontar para fora, quando eu vou para a superfície S2, chamar esse vetor de N2.
esse aqui de N1. Os vetores normais N2, eles apontam para baixo, eles contrariam aquela orientação do, se eu usar a superfície na forma gráfica, né, do vetor apontar no eixo Z, né, a projeção dele para cima. Então, todos esses vetores estão apontando para baixo, eu vou ter que botar um sinal de menos na hora de resolver para a superfície S2. Então, vamos começar pela superfície S1. Que é Z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Eu poderia começar direto por coordenadas polares. Eu poderia parametrizar essa superfície, né? Porque cada corte nela aqui paralela ao plano XY forma uma circunferência. Então eu poderia parametrizar usando coordenadas polares e resolver na forma paramétrica. Mas não é tão vantajoso, tá? Por quê? Porque aqui eu começo na forma gráfica e depois uso coordenadas polares. Então essa superfície está na forma gráfica. Basta derivar então o z em relação a x, que vai dar menos 2x, e o z em relação a y, que é menos 2y, que é y. E aí o que acontece então? Vamos fazer genericamente, né? Só lembrando, né? Quem é o meu f, né? O meu PQR do meu f, ele tem coordenadas yxz, yxz. Esse é o meu PQR. Lembrando que esse z aqui vai ter que ser trocado pelo z da superfície depois. Não precisa trocar já. Bom, então vamos lá. A integral de superfície, meu fluxo, né? Que é a integral de superfície de f ds, como a superfície está na forma gráfica, vira automaticamente aquela... Só lembrando, né? Estou resolvendo para a superfície S1. Fica, vou chamar a superfície S1 tem uma projeção de 1 no plano XY. Vai ser menos P vezes a derivada de Z em relação a X, menos Q vezes a derivada de Z em relação a Y, mais R, dA. Como a superfície S1 tem os vetores normais projetados no Z para cima, e o vetor normal que eu utilizei para chegar nessa fórmula aqui foi também com um vetor projetando para cima no eixo Z, essa integral aí vai ficar... Eu não preciso mudar sinal nenhum, posso manter o sinal. Menos P, só que P é Y no meu F, vezes a derivada, que é menos 2x. Menos Q é x, vezes a derivada, que é menos 2y. Mais R. Eu vou fazer de propósito, vou botar o R é Z. Como se tivesse cometido um erro, e aí a gente vai corrigir. Qual é o erro, né, digamos assim? Quando eu for resolver, eu estou resolvendo uma integral dupla. Só posso ter dois parâmetros, x e y, porque a minha superfície está descrita em função dos parâmetros x e y. Eu não posso ter z aqui. Esse z eu tenho que trocar pelo z da superfície. E o z da superfície é 1 menos x quadrado menos y quadrado. Então, esse z que está aqui eu vou trocar por isso. E aí eu tenho que esse fluxo ao longo da superfície S1 vai ser menos 2xy, com menos 2xy a gente já pode somar, né? Esses dois caras são iguais, ó. Vai dar 4xy mais o meu z, né? Que é o r aqui, que é 1 menos x quadrado menos y. Eu vou botar o menos em evidência, x quadrado mais y quadrado. Botei esse menos em evidência que tem nos dois aqui. dA. E aí eu preciso resolver essa integral. Bom, aí eu tenho que ver quem é a minha região D1. Voltando lá na superfície, a região D1 é a sombra ou a projeção da superfície S1 no plano, né, das variáveis que ela está sendo descrita. Ela está sendo descrita em função de quem? De x e de y. Então, se eu projetar ela no plano xy, ela vai formar esse círculo aqui de raio 1.
Então, eu digo que D1 é o círculo. Então, mas D1 é o círculo x² mais y² menor ou igual que 1. Ou seja, para um círculo, né, eu uso o quê? Coordenadas polares, vai ficar muito mais fácil resolver essa integral. Então, usando coordenadas polares, o meu x é r cosseno θ, o meu y é r seno de θ, o meu x² mais y² é r², o meu dA é r dr dθ e o meu θ variando de 0 a 2π, porque o círculo está centrado na origem, e o meu r vai de 0 a 1. Então, aquela integral ali que eu vou copiar. Opa. Não copiou tudo. Agora copiou. Então, essa integral aí vai ser resolvida usando coordenadas polares. Bom, o que ela vai se tornar, né? Ela vai se tornar uma integral de 0 a 2π, o raio de 0 até 1, menos 4, x é r cosseno θ, r cosseno θ, r cosseno de θ, o meu y é r seno de θ, mais 1, menos x² mais y² é r², e o meu dA é r dr dθ. Então, vou ficar com a integral de 0 a 2π, com a integral de 0 a 1, de menos 4 r ao quadrado, com esse r vai ficar r ao cubo. Só acho que eu cometi um erro aqui, né? Não é menos, né? Vamos voltar lá em cima. É mais. Bom, ainda bem que eu vi a tempo. Que é mais? Menos com menos, né? Mais. Aqui é mais. E aqui é mais. E aqui também. Então, mais 4r ao cubo. Por que r ao cubo, né? Porque tem esse r aqui fora. Aqui vai ficar r ao quadrado, com r vai ficar r ao cubo. Seno θ cosseno θ. Mais r, deixa eu só subir um pouco. Mais r aqui, né? Porque r vezes 1. E menos r ao cubo dr dθ. Observe que a primeira integral eu não preciso integrar em r. Por quê? Se eu chamar o seno de u, a derivada da cosseno, aí essa integral vai depender de seno. E o seno vai de 0 a 2π, que vai dar 0. Então, para que integrar em r? Mas tudo bem que a integral em r vai dar r², de 0 até 1 vai dar 1. Mas eu não preciso integrar em r, porque como é um produto, né, eu consigo quebrar em duas integrais. Uma integral de 0 a 2π do seno θ seno de θ cosseno de θ dθ, e a integral de 0 até 1 de r ao cubo. A gente já faz direto, né? Poderíamos fazer, então, já que vai dar r². Ficaria r² sobre 4, cancelou 4. E esse r vai de 0 a 1. Mas nem precisaria integrar, porque essa integral vai dar 0. Mas a integral aqui de r, que é r². Opa, cuidado com isso, que tem que integrar em θ ainda. Então, ficaria a integral de 0 a 2π dθ. Aí sim, vezes a integral de r dr.
menos a integral de 0 a 2π de dθ e a integral de 0 até 1 de r ao cubo dr. Bom, o que nós vamos obter aí? Nessa integral, se eu chamar o seno de u a derivada da cosseno, vai ficar a integral de u du, que vai dar u quadrado sobre 2, como u é seno, né? Então aqui chama u de seno de θ, ou seno de θ igual a u, seno de θ igual a u, vai ficar que cosseno de θ de θ é du. Então vamos ficar com a integral de u du, né? Cosseno de θ de θ du, vezes 1 aqui, porque esse r na quarta vai dar 1. Mais, aqui vai dar θ de 0 a 2π, vai dar 2π. Aqui vai ficar r ao quadrado sobre 2, de 0 até 1. Menos, aqui de novo vai dar 2π. Só que a integral de r ao cubo é r na quarta sobre 4, de 0 até 1. E aí essa primeira integral u vai ficar u quadrado sobre 2, só que o meu u é seno. Então vai ficar seno ao quadrado de θ sobre 2, de 0 até 2π, que é 0. Aqui vai dar 0 até 1 vai dar 1, r vai dar 2π. 2π sobre 4 aqui vai cancelar, vai dar meio, vai dar π sobre 2, menos π sobre 2. Então isso aí vai dar 3π sobre 2. O que isso significa? Que a integral, o fluxo, né, ao longo da superfície S1, são duas superfícies, não posso esquecer, a integral do f ao longo da superfície S1 deu 3π sobre 2. Bom, agora nós vamos para a superfície S2, que é z igual a 0. Na superfície S2, o que a gente tem? A gente tem então o quê? Que a derivada, está na forma gráfica também, né? A derivada de z em relação a x é igual a 0. E a derivada de z em relação a y é igual a 0. É aquele círculo, né? E aí o que acontece, então? A integral de superfície, aqui eu tenho que tomar cuidado, que vai aparecer um sinal de menos, né? A integral de superfície de f ds é aquela expressão, superfície S2, claro, né? É a integral de superfície ao longo de D2 de menos P derivada de z em relação a x, menos Q derivada de z em relação a y, mais r dA. Só que, ao utilizar, para chegar nessa fórmula, eu utilizei um vetor normal apontando para cima no z, e a minha superfície S2 aponta para baixo os vetores normais. Então eu tenho que botar um sinal de menos aqui. E aí, o que isso aqui vai dar então? Vai dar menos uma integral. O f é o mesmo, né? Aí a gente pode relembrar quem era o nosso campo vetorial f, é o mesmo para as duas superfícies, óbvio, né? Mas ele era o nosso yxz. Então, o que a gente vai obter aqui? Yxz, que é o nosso campo vetorial, vai ser o quê? Vai ser, então, menos y vezes a derivada, que é 0, menos x vezes a derivada, que também é 0, mais r, que é o nosso z. dA. Só que, de novo, z não é parâmetro, parâmetro é x e y. Na superfície S2, a gente tem que z vale 0. Então, essa integral aí, se não tivesse colocado o sinal de menos, não ia errar, porque vai dar tudo 0, né? Mas tem que tomar cuidado com isso. Ao longo de D2 aqui, isso aqui vai dar 0 dA, e essa nossa integral vai dar 0. Portanto, a integral, o fluxo, né, total, digamos assim, que é a integral de superfície de f ds, vai ser nada mais, nada menos que a integral ao longo da superfície S1 de f ds
mais a integral ao longo da superfície S2 de f ds. Então, o resultado foi 3π sobre 2 mais 0, que é 3π sobre 2. Então, observem que sempre que eu tiver mais de uma superfície, eu devo somar, resolver cada integral em separado e somá-las, porque senão eu posso cometer algum erro aí.